Boa noite a todos, bem-vindos. Vocês que estão em casa, é um prazer trazer a boa nova para todos os que estão nos assistindo. É muito interessante o tema que eu vou trazer hoje para vocês. Chama-se o despertar da consciência. A gente vai pensar consciência. A primeira coisa que nós devemos saber, que a maioria fica em dúvida, o que seria consciência? Qual a definição que a gente tem de consciência? O Livro dos Espíritos dá uma primeira ideia para a gente, lá na questão 835, diz lá que a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os pensamentos. Aí nós vamos fazer uma analogia. Por que o animal, então, não tem consciência? Tem instinto. E o homem, a partir do momento que o espírito passa a receber o pensamento contínuo, ele vai começar a desenvolver, então, ele vai começar a pensar e analisar seus pensamentos. E analisando seus pensamentos, ele vai formando a sua consciência. E aí, quando nós recebemos do reino hominal, o sopro divino, podemos dizer assim, adentramos a nossa evolução, nós recebemos então o pensamento contínuo, vamos pensando em tudo que ocorre e guardando aqueles pensamentos. A partir disso, nós vamos tendo a liberdade de fazer escolhas, que é um dom do ser inteligente. Não somos princípio inteligente mais. Até o reino animal, nós somos princípios inteligentes. A partir desse, adentramos o reino nominal, somos seres inteligentes do universo, ou da criação. E somos guiados, então, pelas escolhas e vamos aprender a causa e efeito. Então, a consciência nasce quando começamos a pensar. E aí, tudo o que pensamos vai ser agregado, é parte que não vai sair mais de nós. Nós temos na nossa consciência, desde do primeiro homem que recebeu já o início da sua evolução no reino nominal. Está tudo gravado dentro de nós. E tudo isso são herança nossa que vamos trazendo, carregando conosco na nossa evolução. Instintos ainda de orgulho, de raiva, são tudo consequências da nossa evolução. E Kardec complementa também lá no livro O que é o Espiritismo, no capítulo 3, item 27, ele vem dizer para nós, dada essa primeira explicação, ele vem complementar, dizendo que a consciência é uma recordação intuitiva do progresso feito nas existências anteriores e das resoluções tomadas pelo espírito antes de encarnar. Então, nós estamos moldando antes de encarnar. Por exemplo, desencarnamos, temos a nossa bagagem espiritual, vamos para o mundo espiritual, passamos por onde devemos passar ainda, em lugares ainda sombrios, pode ser que não, seremos socorridos, vamos então, seremos estudar as nossas vidas pregressas, a nossa consciência anterior, e vamos planejar a nossa próxima encarnação, exatamente baseado naquilo que precisa ser reequilibrado e avançar mais um pouco. Ou seja, resumindo, precisamos aprimorar as virtudes, que todos nós as temos, e também eliminar as nossas deficiências morais que trazemos desde o início. Então, esse é o planejamento consciencial que nós vamos ter antes de nós reencarnarmos. Chegando aqui, passa a valer o quê? Vamos esquecer isso que foi programado. Vai trazer dentro de nós reminiscências. Como foi dito aqui, a família é a base, é onde precisamos estar. Faz parte da nossa evolução também. Mas chegamos aqui, nós que temos então já o pensamento contínuo, sabemos, temos o livre-arbítrio, começamos devagarzinho a viver a vida. E às vezes esquecemos que temos que nos melhorarmos.
Mas como saber isso? Olhando para dentro de cada um de nós, verificando o que temos ainda de negativo que carregamos. Quando apontamos muito defeito do próximo, esquecemos que o defeito está em nós. Precisamos olhar para nós primeiro. É esse o grande trabalho. Quando Kardec diz que o verdadeiro espírita não é o ser perfeito, é aquele que está batalhando dia a dia, lutando para tirar as suas más inclinações, é isso. O que são essas más inclinações? São os resquícios das nossas escolhas negativas do passado, que precisam ser trabalhadas. Quando nós fizemos isso aí Kardec mostra-nos que a transformação moral é o fundamento evolutivo de nós encarnados. O que é transformação moral? É exatamente esse trabalho contínuo da melhora, primeiro a melhora dos nossos pensamentos, que é a que vão abastecer toda a nossa vida. O poder do pensamento é fundamental. Já estudamos isso na Gênese, está lá a fotografia do pensamento. Quando criamos uma imagem, essa imagem ela é criada, quase que poderia ser tocada, podemos dizer assim, quintessenciada, mas exatamente para que nós possamos trabalhar. Então, esse é o grande objetivo da doutrina espírita, que não é uma religião formal. Não misturem. É doutrina. Fazemos aqui sem ritualística, sem hierarquia, sem nada. Mostramos às pessoas, damos o caminho, mas sem imposição, jamais. Simplesmente expondo, mostrando a capacidade, para obrigando-os, no bom sentido, entre aspas, das pessoas filosofarem, questionarem, analisarem a vida. Como está a minha vida? Como estou agindo? Estou só com reflexos negativos. Por quê? Porque só coisas negativas estão acontecendo na minha vida. É alguém que fez isso? Não, é hora da autorreflexão. Vamos trabalhar o nosso interior e seguirmos adiante. Então, o que é despertar a consciência, que é a base que vamos falar aqui hoje? Então, praticamente é o efeito natural, o despertamento consciencial da nossa vida, da consciência, no nosso processo evolutivo. Então, nós vamos evoluindo e vamos a cada vez analisando, verificando o que nos ocorre, nós estamos aprimorando, estamos despertando. Então, vamos ter a capacidade de avaliar, né, os fatores daquilo como o bem e o mal. Devagarzinho nós vamos aprendendo o que é o bem, o que é o mal. Por quê? Quais serão os reflexos de atitudes ditas boas e as ditas más? Vamos analisar esses reflexos. Vamos analisar o que é o certo e o que é o errado. Quando nós começamos a isso aí, nós estamos despertando. É óbvio. Certo? Errado. O dever e a irresponsabilidade. Vamos analisando. Eu tenho o dever de cuidar da minha mãe, do meu pai e tudo, mas eu sou irresponsável e de abandono. Isso aí vai ocorrer em algum momento um reflexo? É óbvio. É óbvio. Então, são situações que nos obrigam a pensar, por mais que a gente queira fugir. Deixa para depois, não é comigo. Não, não é assim. Tudo que pensamos, tudo que falamos, tudo que agimos, está gravado dentro de nós. Coisas boas refletem coisas boas, coisas negativas refletem coisas negativas. É óbvio. Mas Deus perdoa. Não, Deus não perdoa. Deus não condena ninguém. Acabemos com essa história, que Deus perdoa e Deus condena. Não. Ele nos fez livres, mas responsáveis pelos nossos atos. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio, na nossa liberdade de escolha, jamais. Para que nós aprendamos a sermos responsáveis e fazermos escolhas cada vez melhores. Então, essa consciência, muito pensa que tem que ser de nível intelectual, a pessoa tem que ser um doutor para melhorar isso. Não. Não depende de conhecimento intelectual, de modo algum. Pessoas simples, humildes, analfabetas, têm uma capacidade consciencial muito melhor do que um doutor.
A consciência dele é muito mais evoluída às vezes. Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, desde o advento da doutrina espírita, veio para isso. Então, todo mundo pensa que o espiritismo é só as reuniões mediúnicas, o efeito dos médiuns comunicando, trazendo mensagens psicografadas, coisas maravilhosas. Não. Esse foi o chamamento, as mesas saltitantes de Kardec, que começou a estudar, mostrando, foi exatamente o momento de despertamento, para que ele pudesse trazer a essência. E a essência veio com a codificação, com a chegada do Livro dos Espíritos, né, em 1857, que a filosofia pura do Espiritismo está ali no Livro dos Espíritos, trazendo para a gente essa responsabilidade de aprendermos. E do Livro dos Espíritos nasceram as obras complementares que formam o Pentateuco, os 5 livros da codificação. Então, promovendo a evolução moral dos homens, que é o objetivo fundamental da doutrina espírita. Então, esse despertamento da consciência é natural. Quanto mais aprendemos, quanto mais vivenciamos, mais a nossa consciência vai sendo apurada e também mais responsáveis passaremos a ser. É óbvio. Quanto mais conhecemos, mais responsáveis somos. É aí que vamos entender a responsabilidade para conosco, para com Deus e para com todos. É assim que vai funcionando. Por quê, gente? Porque o ser primitivo, lá quando começamos, que eu disse há pouco, que recebeu o começo, lá no começo do Homo sapiens sapiens, que começou a sua evolução, ele não tinha essa noção, porque o patrimônio dele de ideias era muito pequeno, porque ele praticamente ele é baseado mais nos instintos do que nas escolhas, porque ele estava começando as primeiras ideias, então ele não tinha um patrimônio de ideias ainda, foi começando. Então, para o ser primitivo, o bem, podia dizer assim, é igual a vantagem. É tudo que dá vantagem é o bem, e tudo que acarreta prejuízo é o mal. É o primeiro pensamento do ser primitivo, que ainda até hoje muitas pessoas pensam, que ainda corre, é isso. O que traz vantagem é bem, e o que traz prejuízo é mal. Esse é o primeiro. Então, a ética não existia. Foi o nosso primeiros passos para o nosso despertar da consciência. Todos nós passamos, todos, até chegarmos aqui. E hoje a doutrina veio exatamente para abrir a mente. Precisamos alargar a nossa mente, sair do mesmismo das coisas, fazendo porque o outro faz, porque tem que fazer, sem entender por quê. Então nós precisamos compreender a vida, compreender a nossa importância, valorizarmos a nossa vida, é importantíssimo. Muitos de nós aqui, você que está em casa, não sabemos quanto tempo esperamos lá para ter uma oportunidade de voltar, para encontrarmos um pai, uma mãe que nos desse a oportunidade de nos receber aqui. E agora, vamos jogar fora essa oportunidade? Em prol das coisas maravilhosas aqui da terra, do bem, tudo fácil aqui, o dinheiro, as roupas caras, os relógios Cartier, e as Lamborghinis da vida, só isso, só isso. E aí? E a nossa essência, como fica? É a pergunta que a gente tem que fazer. Não é fazer para os outros, não, fazer para nós. Para nós precisamos ver. E vivermos bem. Então não vou usufruir do progresso? Lógico. Tudo. Precisamos. O progresso intelectual caminha. Mas o moral precisa alcançar o progresso intelectual. Ainda não alcançou. Então, estamos nesse trabalho, nessa sequência. Então, nos tempos atuais ainda, encontramos ainda a consciência adormecida dentro de nós. Ainda dentro de nós. E aí, gente, como é que fica então? Então, muitas pessoas que estão aí, que se julgam civilizados, né? Sou civilizado, têm atitudes que ainda não condizem com um ser espiritualizado. Um ser que está habitando a Terra, né, em momentos mágicos, podemos dizer, de transformação. Que está deixando de um mundo de provas e expiações e começando a caminhar
para um mundo de regeneração, onde os pensamentos já vão começar a melhorar. O mundo de regeneração não é um mundo perfeito, mas é um mundo em que o bem vai superar o mal, que é exatamente o contrário de que somos hoje. Então, é essa consciência, esse despertar da consciência que nós precisamos. Porque se nós, espíritas, começamos a esse trabalho de despertamento nosso, de apuração, apuramento, podemos dizer, não sei se tem essa palavra, da consciência, nós estamos sendo influenciar aqueles que nos cercam, através das nossas atitudes. É isso que a gente tem que falar. Então, hoje, gente, aqueles ainda que estão adormecidos são aqueles que querem ganhar, sem esforço e à custa dos outros, achando que isso tudo bem. Volta ao ser primitivo, que o bem é aquilo que traz vantagens e o mal é aquilo que traz prejuízo. Mas século 21, terceiro milênio, será que já não é tempo de mudança, gente? É isso que a gente quer levar às pessoas. É tempo de pôr os pés no chão e analisar. O que eu estou fazendo aqui? O que é família para mim? O que é ser honesto para mim? Eu não estou preocupando com quem é desonesto ou deixa de ser. Eu quero ser. O que é honestidade? O que é cumprimento do dever? O que é a responsabilidade de uma família? A responsabilidade de uma amizade sincera? O que é isso? Estou sendo sincero com meus amigos? No trabalho, como que eu estou? Eu estou agindo dignamente ou estou querendo puxar o tapete de alguém para ocupar o lugar, usando de subterfúgios que não são dignos? Pergunta, simples. Veja bem, isso não é angelitude, não queremos viver como se fôssemos anjos, que não somos capazes ainda disso, de sermos puros. Há um longo caminho para a gente seguir, mas um dia de cada vez, vamos aproveitar o máximo essa presente encarnação, o máximo possível, para que quando partirmos, já nossa bagagem, a nossa consciência já esteja mais aberta, para que nas próximas encarnações nós já possamos vir em situações mais amenas, mais tranquilas, com mais força para evoluirmos mais. É esse o objetivo. Então, gente, essas pessoas que estão agindo ainda, quando que eles vão aprender? Quando os reflexos começarem a chegar. E vão chegar mais cedo ou mais tarde. É lógico. Quer dizer, a punição vem de acordo com as nossas escolhas. Lei de causa e efeito. Se eu fizer algo negativo, é óbvio que o reflexo vai ser negativo. Se eu prejudiquei, eu feri a harmonia do universo. Ou seja, Deus, as leis que estão dentro de nós, na nossa consciência, que está escrito lá no livro, que os Espíritos nos trouxeram. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Na nossa bagagem que nós trazemos. Cada vez mais que nós aprimoramos a nossa consciência, mais sentimos Deus dentro de nós. Óbvio. É muito fácil viver na Terra. Isso é bobeira que o palestrante está falando. Vamos curtir a vida. Tudo bem, é um direito de cada um. Ninguém tira o direito de ninguém. Tudo bem, é escolha sua. Óbvio, tudo bem. Mas lembrando que nós somos guiados por 3 leis fundamentais: livre-arbítrio, causa e efeito e reencarnação. Não podemos esquecer que essas 3 leis englobam praticamente a justiça divina, que não tem céu nem inferno, tem consequências de atos que nós fazemos que precisamos redimir. Faz parte. É isso que a gente tem que pôr na cabeça das pessoas, independente de religiões. Independente. É isso que a gente tem que saber. Então, as pessoas com a consciência adormecida ainda, eles pensam que para aprender o objetivo maior deles, tem que enganar, tem que furtar, tem que matar, tem que arruinar os outros. Isso não é mal para eles. Eles acham que isso aí é natural para conseguir seus objetivos. Então ele vai sofrer na carne algo que não é Deus que está castigando, é a si próprio,
as suas atitudes vão ter que ser, de alguma forma, equilibradas. A atitude aqui, você matou, você roubou, você fez tudo isso aí, você vai ter que redimir isso em alguma. Se não redimir aqui, vai nas próximas encarnações ou nas próximas, cada vez mais dificultosa. E agora estamos num momento difícil, porque será que a próxima encarnação nossa, que perdemos a oportunidade, vai ser aqui na Terra? E se a Terra já tiver evoluído e a minha vibração mental já não vai alcançar mais a evolução? Eu vou ter que ir para o mundo primitivo, onde foram aqueles da Terra degradados. Faz parte. Castigo de Deus? Não. Oportunidade, segunda oportunidade de evolução. É assim que funciona. Os mundos são harmônicos. Então, gente, as pessoas acham que o bem-estar aqui na Terra é o fundamental. Independente de pisar em quem quer que seja, não interessa. O que interessa é que eu estou bem, minha família é bem, eu tenho, eu posso, eu mando. É um direito de escolha. Mas é aquilo que eu disse. Então, só tem um meio dessa pessoa parar. Um dia, que é a reação que vai chegar. A dor vai ser tanta, que até que um dia ele vai fazer isso, vem um reflexo negativo. Um dia, ele vai parar. A dor vai ser tanta, e vai ser tanta coisa acontecendo, que ele vai parar e vai pensar, meu Deus, vai começar a ligar o efeito à causa, de uma forma ainda mas será que, por que está acontecendo isso comigo? Então isso aí é muito bom, quando as pessoas começam a se questionarem, por que está tanta coisa errada comigo? Por que será? Estou sendo castigado? Deus não gosta de mim? É aí o momento que a pessoa, se não conseguir sozinha, de procurar ajuda, de procurar explicações. O ser humano não pode aceitar coisas impostas, qualquer que seja. Toda religião, dita religião, que impõe, não é legal. As pessoas têm que ter convicção daquilo de uma forma lógica, racional, com bom senso, natural. É isso que a gente estimula as pessoas. Não creiam no que eu estou dizendo. Vamos procurar, vamos estudar, façam cada um de vocês a sua convicção. Se realmente é isso, olha, vale a pena modificar. Vale a pena. Por quê? Porque eu sou um ser imortal. Somos imortais. Porque eterno é só Deus, que não foi criado. Nós somos imortais. E somos, entre aspas, condenados a evoluir. De qualquer forma. Agora, por que evoluir só pela dor? Se não pode ser pelo discernimento, pela compreensão. É isso que a gente traz. Compreensão. Vamos compreender a vida. Vale a pena eu ficar guardando um ódio mortal, uma vida inteira de uma pessoa que eu julguei que me fez um mal, e eu carregando esse peso a vida inteira? Analisem. Por que eu odeio tanto? Por que eu tenho ressentimento de tanto? Por que eu sou tão egoísta? Por que eu sou tão invejoso? São perguntas, autoperguntas, que precisamos nos questionar. É isso que é importante a gente fazer. Quando fazemos isso, gente, estamos dando um passo para o nosso despertar, nosso despertamento da consciência, abrindo o nosso leque. É isso o nosso objetivo. Então, a dor chega, né? Vem. Independente da dor, tem algo, por exemplo, você faz algo, não devia ter feito. Então, isso aí chama-se arrependimento. É muito importante para o despertamento consciencial, o arrependimento. Então, na questão 990 do Livro dos Espíritos, questão 990, tem a resposta. Podemos definir o arrependimento como a consciência de que fizemos algo errado, de que prejudicamos alguém ou a nós mesmos. Implica em dor moral tão profunda quanto a natureza das nossas faltas e o grau da nossa maturidade.
Quanto mais, então, nós vamos evoluindo a nossa consciência, a dor do arrependimento vai ser maior. É óbvio, porque nós sabemos, eu não posso fazer isso. Eu sei que roubar, tirar alguém é algo deplorável, que não vai me trazer felicidade. Mas o dinheiro é tanto que aquilo me trai, eu subtraio aquilo ali. Ah, ninguém viu, ninguém sabe. Será? Mas está gravado dentro de mim que não está legal aquilo. Lá no fundinho eu sei que foi uma coisa ilegal que eu fiz. Uma coisa imoral, podemos dizer. Bom, outras coisas, um exemplo que eu dei. Então, aí a gente vai começar a entender que quanto mais evoluído for o espírito, ao avaliar a extensão dos seus prejuízos que causou em si mesmo e ao semelhante, mostra a sua maturidade espiritual. É natural. Se nós, por exemplo, o marido traído que mata a esposa, é normal agora, né? Ocorre desse jeito. Quando ocorre o arrependimento. Exatamente. O marido traído mata a esposa. A mãe vai bater na criança e machuca. Depois vem o lamento. Ah, meu Deus, eu não me controlei. É um arrependimento. Já vem a hora. Segundo, isso aqui na terra é muito importante, gente. Não tenham vergonha nenhuma de arrepender. O arrependimento é fundamental. Kardec, lá no livro Céu e Inferno, fala que nós podemos quitar aqui na terra muitas das coisas, passando pelas 3 fases: arrependimento, né? Arrependimento, a expiação, que é o sofrimento daquilo, e a reparação, reparar aquilo que fizemos. Quitamos, não precisamos carregar isso para lá. Livramos e evoluímos. Mas o arrependimento normalmente também ocorre, principalmente no mundo espiritual, quando nós desencarnamos e tomamos a consciência mesmo do nosso eu, das nossas vidas todas. Nós, meu Deus, eu acho que a dor mais profunda que existe é lá no mundo espiritual. Quando você fala assim, meu Deus, eu perdi toda a oportunidade possível. Vim para a Terra, fiz meu planejamento reencarnatório, ajudado pelos bons espíritos, e falhei. Não fiz nada daquilo que eu fiz. E vem o arrependimento. Isso deve ser a dor mais profunda que existe. Mas não é para desanimarmos, de jeito nenhum. Porque sabemos que sempre haverá oportunidades para retornarmos e refizermos. É isso que ele tem. Então, essa dor de confrontar com os desajustes que fizemos é dolorida mesmo. Mas só o arrependimento não redime. Não, é o primeiro passo, fundamental. Eu sempre digo, comentei agora, estava conversando antes da reunião, dizendo que, falo sempre no estudo que a gente faz aqui nas quintas-feiras também, que o erro faz parte da evolução, tudo bem. Mas se você faz o mesmo erro, a partir da segunda vez que você faz o mesmo erro, já não é erro mais, é escolha. Não tem como escapar. Então, que esse erro que fizemos, que nos arrependermos, vamos fazer tudo para redimir, para acertar. Isso é importante. Se tem que perdoar, é agora. Se tem que pedir perdão, é agora. Se tem que me auto-perdoar, é agora. Porque se eu for dormir, amanhã eu não sei se eu vou acordar aqui na Terra. Ninguém sabe. Esse é o momento de fazer. Então, é isso que a gente precisa trabalhar sempre. Então, a nossa jornada é dificultosa. É óbvio, somos imperfeitos. O mundo é imperfeito ainda. É muito difícil. Não é moleza para ninguém. Todos temos os nossos percalços. Todos. Seja na área financeira, na área afetiva, na área social. Sempre. Todos nós temos alguma coisa que pega de uma forma difícil para a gente aqui. Então, nós precisamos nos conscientizarmos, analisarmos. Estamos errando? Como estão nossos erros? Fazendo os mesmos erros, sabendo que estão errados? Ah, mas eu não sabia. Ótimo, agora você sabe. Então, a partir do momento que você sabe que aquilo está errado, se você fizer, já está escolhendo. E a responsabilidade é maior. É isso que a gente tem que fazer sempre. Então, e as pessoas sempre se justificam. Vocês já notaram isso? Ah, eu roubei, matei, mas eu tinha
Fome, então eu roubei para comer. Mas daí, por que não procurou um trabalho? Ah, mas roubar é mais fácil, né? Eu chego lá, ponho aqui, nem sabe que é revólver, chego lá no caixa, pego e levo. E aí? Enriqueci com o meu esforço, mas foi aquele empresário que punha os empregados, não dava assistência, fazia tudo, fazia falcatrua, ficou rico. E aí? O outro que bebe para fugir dos problemas, resolve. Então, ele torna-se um problema, porque o alcoólatra, ele quer resolver o problema e ele torna-se o maior problema da sociedade para a família. Então, gente, pessoas assim, que se justificam os erros, sempre jogando algo, são pessoas que transitam pela vida, analise, preste atenção, transitam pela vida com a consciência anestesiada, simplesmente anestesiada, pela indiferença em relação aos valores morais, pensem nisso, para somente despertarem no plano espiritual. É lá que vem a dor maior, o despertamento lá. Então, quando eles vão se habilitar, então, para longas, atenção, e penosas jornadas de retificação, voltando em situações mais aflitivas do que estão hoje. Aí eu pergunto, para encerrar, e nós espíritas, como agimos, como estamos agindo perante a nossa consciência? Vamos fazer uma pergunta? O Espiritismo nos ensina que nós devemos praticar a caridade, ajudar o próximo, participar dos serviços assistenciais, mas, eu não tenho tempo. Eu fiz o curso de passe, mas não tenho. Não tenho tempo. Não posso ajudar na assistência social, que realmente eu estou ocupado e não posso. À noite eu não tenho, porque tem outro compromisso. Na sexta-feira não pode. É dia de happy hour, não posso ir. Não tem jeito. Segunda eu não posso, porque eu estou ainda cansado do domingo. Então, e aí, como é que fica? Tem família, compromisso financeiro, e sempre vai deixando. Espírita, falando de espíritas. E os impulsos inferiores? Somos tocados, somos imperfeitos. Como estamos? Firmes? Eu sou fraco. Não consigo parar. Eu não sou. O cerco me chama de uma força que eu não tenho força. Depois, aconteceu. Eu sou glutão demais, mas eu tenho que. Mas eu vejo aquela comida, eu fico transtorno, eu tenho que comer até chegar no olho, para entupir. Sou fraco. Então, minha família é complicada, muito difícil. Deixa para lá, deixa que se dane. Situações são muito difíceis conviver com essa pessoa. Espíritas. Eu não posso ser espírita, porque eu sou muito imperfeito ainda. Mas você vai esperar virtude para ser espírita? Espírita é aquele ser imperfeito que está trabalhando só. Esse é isso aí. Vamos aprimorarmos. Então, gente, esperando a virtude para ser espírita, está difícil, né? Então a gente vai ficando acomodados, e vamos lembrar daquilo muito interessante. A quem muito foi dado, muito será pedido, ou muitos dizem assim, cobrado. É a pergunta que a gente faz. Então, precisamos superar as nossas imperfeições trabalhando, agindo no dia a dia, vivendo bem, vivenciando a doutrina espírita, não aqui na casa espírita, lá fora. Já está nascendo bonitinho aqui. Tomei o passe, estou limpo, está uma maravilha. Já sai, chutando lá na fora. O que resolve? Espírita só dentro do centro? Não resolve. Às vezes não precisa nem vir no centro. Vem, mas ajuda anonimamente. Vou mandar 1 quilo de arroz lá de feijão, deixa lá na porta do centro para alguém. Ótimo. Eu vou vibrar. Tem alguém que está enfermo, não custa nada, quietinho, eu vou tentar, vou mandar luz para aquele que está em sofrimento, é uma caridade. Eu vou começar a agradecer pela vida, por tudo.
Eu estou cada vez mais melhorando. Então, gente, não podemos achar que o Espiritismo é um acréscimo, só um acréscimo de responsabilidade que não vai acrescentar nada. Não. Ser espírita é isso, é agir, vivenciar, seguindo as normas morais da lei de Deus, exclusivamente. Só isso, mais nada. Então, mas para melhorarmos, encerrar, precisamos, sim, arrependimento. Mas para mudarmos, nós precisamos de uma coisa fantástica chamada vontade, que Kardec fala muito nas suas obras, vontade, guiar. Se eu não tiver vontade, não aquela vontade do regime que vou começar na próxima segunda, e quando começa na quarta já acabou, fica para a próxima. Não, é vontade. Vontade é exercer determinação. Eu quero e eu consigo, eu posso, porque eu sou filho de Deus, eu sou inteligente, eu sou espírito em evolução. Eu preciso, para a minha felicidade futura, aproveitar o máximo aqui na Terra essa encarnação. É isso que a gente tem que fazer. Só isso. Não temos que fugir de nada, é encarar sempre, cabeça erguida, qualquer que seja a situação, porque sabemos que tudo passa. Não adianta fugir, colocar debaixo do tapete a poeira, não resolve. É encarar, reagir. Estou depressivo, vamos, põe objetivo na vida, vamos trabalhar, vamos procurar ajuda, vamos ver, analisar o que está precisando modificar. Fugir dos problemas, vou ficar deprimido, ele me largou, ela me largou, eu vou deprimir, vou beber, vou fazer isso, vou ficar tristinho, aquela cara de sofrimento, não vai resolver. É igualzinho lá aquele desenhinho lá do Pica-Pau, né? Que o ursinho vai lá, ele abaixa a bundinha assim, vai, uma esmolinha, pelo amor de Deus. Não é assim que resolve. Vamos chacoalhar em mente. Eu não consigo sozinho? Vamos pedir ajuda. A Casa Espírita tem como ajudar? Lógico que tem. Tem. Atendimento fraterno, está aí ajuda, tem a doutrina, explanação. Vamos em frente, não desanimem. Consciência é isso. Não tirar as queixas, as reclamações da nossa vida. Tudo isso é fator negativo que vai trazendo para a gente. Quanto mais você reclama do frio, mais frio você vai sentir. Porque você vai encolhendo tanto que no fim você nem respira, não consegue. Não adianta. O que é o frio? O que é o calor? Está ruim, o salário está ruim. Mas está ruim, você está xingando teu patrão, vai procurar outro serviço. Simples. Eu não posso. Vai se capacitar. Você não é inteligente? É assim que funciona. Então, gente, vou ler uma frase aqui para encerrar. O conhecimento espírita implica no compromisso de vivermos segundo os seus princípios, o princípio da doutrina espírita. De outra forma, o arrependimento mais tarde será apenas o início de inevitáveis e penosas jornadas de retificação em busca do tempo perdido. Não vamos perder o tempo na Terra. Sair daqui com ideias novas. Essa é a injeção de ânimo que eu estou dando para você. Você que está ansioso, você que está depressivo, você que está desanimado, você que está querendo se suicidar, não achando que a vida não tem jeito, você que está sofrendo perdas amorosas, perdas afetivas, perdas de pessoas que desencarnaram. Ânimo, creia em você, vá em frente. Ajuda-te, que o céu te ajudará, já disse o Cristo. Boa noite a todos, fiquem com Deus.